Jonathan Edwards iniciou seu ministério em 1726 na cidade de Northampton, Estados Unidos. Foi considerado um dos maiores teólogos de sua época. Seus celebres sermões, dentre os quais destacamos o conhecido Pecadores nas mãos de um Deus irado. Este sermão, pregado em 8 de julho de 1741, foi de extrema importância, sendo um ponto de partida para o despertamento espiritual daquela região. Foi baseado em Deuteronômio 32, versículo 35. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Deuteronômio 32, versículo 35. Ao tempo em que resvelar o seu pé. Neste versículo, a vingança de Deus é ameaçada aos israelitas incrédulos e ímpios, que eram povo visível de Deus e que vivia debaixo da graça, mas que, apesar de todas as obras maravilhosas de Deus feitas ao seu favor, permaneceram sem conselho. Deuteronômio 32, versículo 28. Não tendo entendimento delas, sob os cuidados do refinamento do céu, eles deram fruto amargo e venenoso, como revela os 2 versículos que imediatamente procedem o texto. A expressão que escolhi para o meu texto, ao tempo em que resvelar o seu pé, tem as seguintes implicações relativas ao castigo e destruição aos quais estes israelitas estavam expostos. Implica que os israelitas sempre estavam expostos à destruição, assim como alguém que está ou anda em lugares escorregadios sempre está exposto a cair. Esta ideia está explícita na maneira da destruição que lhe sobreveio e que está representada pelo pé escorregadio. O mesmo expresso em Salmos 73, versículo 18. Certamente, tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. 2. Implica que os israelitas sempre estavam expostos à destruição inesperada e súbita, assim como aquele que anda em lugares escorregadios. Está a todo momento sujeito a cair, pois não pode prever se no momento permanecerá de pé ou se cairá, e quando cair, cairá de uma vez, sem aviso. Certamente, tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças como cai na desolação, quase no momento. Salmo 73, versículo 18 e 19. 3. Outra coisa que está implícita é que eles estão sujeitos a cair, sozinhos sem ser lançados pela mão de outrem, assim como aqueles que estão ou andam em solo escorregadio não precisa de nada, mas que o próprio peso para atirá-lo ao chão. 4. Implica que a razão pela qual os israelitas ainda não caíram é somente porque não chegou o tempo designado por Deus, pois está escrito que quando chegar o tempo devido ou designado, seus pés escorregarão. Então, será permitido que eles caiam, assim como estão propensos pelo seu próprio peso, Deus não mais os sustentará nesses lugares escorregadios, mas os deixará, e naquele exato momento eles cairão em destruição, assim como aquele que está em semelhante lugar escorregadio, na beira de uma cova, não pode ficar sozinho, mas, quando é deixado, cai imediatamente e se perde. A observação das palavras sobre as quais me deterei é esta: não há nada que mantenha os ímpios
um momento sequer fora do inferno, a não ser pela mera vontade de Deus. Pela mera vontade de Deus, quero dizer, sua vontade soberana, sua vontade arbitrária, não controlada por obrigação, não impedida por dificuldade, como se nada mais senão a mera vontade de Deus, obtida em um último grau ou em qualquer aspecto, tivesse participação por um momento na preservação dos ímpios. A verdade desta observação se mostra pelas seguintes considerações. Não há falta de poder em Deus para a qualquer momento lançar os homens ao inferno. As mãos de Deus não podem ser fortes quando Deus se levanta. Os mais fortes não têm poder para lhe resistir, nem podem se livrar de suas mãos. Ele não só é capaz de lançar os ímpios ao inferno, como pode fazê-lo sem esforço. Às vezes, um príncipe tem muita dificuldade em subjugar um rebelde, que encontrou meios para se fortalecer e se tornar poderoso pela quantidade de seguidores. Mas não é assim para com Deus. Não há fortaleza que sirva de defesa contra o poder de Deus. Embora mãos se unam à mão de vastas multidões dos inimigos de Deus, que se combinem e se associem, serão facilmente feitos em pedaços. São como grandes montanhas de palha, diversos por vendaval, ou grande quantidade de restolho seco diante das chamas vorazes. As chamas fáceis pisar em esmagar um verme que vamos rastejando no chão. Do mesmo modo é fácil cortarmos ou chamuscarmos uma linha fina pelo qual algo se despendura. Assim, é fácil para Deus, quando lhe apraz, lançar os inimigos ao inferno. Quem somos nós, que pensaríamos permanecer diante dele, cuja terra treme a sua repreensão e diante que as pedras são demolidas? 2. Os ímpios merecem ser lançados no inferno, de forma que a justiça divina nunca permanece no caminho. Deus não faz objeção contra, a qualquer momento, a usar o seu poder para os destruir. Pelo contrário, a justiça clama em voz alta por um castigo infinito dos pecados. Diz a justiça divina sobre a árvore que produz tais uvas de Sodoma: corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Lucas 13, versículo 7. A espada da justiça divina é branda a todo momento sobre as cabeças dos ímpios. Não é nada senão a mão da misericórdia arbitrária e a mera vontade de Deus que a segura. Os ímpios já estão sob sentença de condenação no inferno. Eles não apenas merecem ser lançados ali, mas a sentença da lei de Deus, a eterna e imutável norma de justiça que Deus fixou entre ele e o gênero humano, é que se levanta contra eles, de forma que já estão destinados ao inferno. Quem crê nele não é condenado. João 3,18. De maneira que todo homem não convertido pertence apropriadamente ao inferno, e para lá ele está destinado a ir. É o lugar que a justiça, a palavra de Deus e a sentença da sua lei inalterável o designaram. Os ímpios são objetos dessa mesma raiva e ira de Deus expressas nos tormentos do inferno. E a razão pela qual eles não são lançados ao inferno neste momento não é porque Deus, a cujo poder eles se submetem, não esteja muito irado com eles, como ele está com as criaturas miseráveis atormentadas no inferno, as quais estão lá sentindo
e sofrendo a velocidade da sua ira. Deus está excessivamente mais irado com muitos que hoje estão na terra, sem dúvida, com muitos que hoje estão nesta congregação, que podem estar tranquilos, muito mais do que está com muitos que agora estão nas chamas do inferno. Não é porque Deus não se lembre da maldade deles e não se ressinta dela, que não solta a mão e os extirpa. Deus não é de um modo geral como eles, embora imagine que sejam. A ira de Deus arde contra eles. A condenação não dorme. O inferno está preparado. O fogo está pronto. A fornalha está quente para os receber. As chamas ardem e reluzem. A espada resplandecente está afiada e paira sobre eles. E o inferno abriu a boca sobre eles. O diabo está pronto para se lançar sobre eles e agarrá-los como algo que lhe pertence no momento em que Deus o permitir. Eles lhe pertencem, têm as almas em sua posse e estão debaixo do seu domínio. A Escritura retrata que são bens dele. Os demônios os observam, sempre estão junto deles, à mão direita, esperando por eles como ávidos leões famintos que vê a presa e espera possuí-las, mas que por um momento são mantidos afastados. Se Deus retirasse a mão pela qual eles são contidos, no momento eles voariam sobre as pobres almas. A antiga serpente escancara a boca para eles. O inferno abre a boca, larga para os receber, e se Deus o permitisse, eles imediatamente seriam tragados e perdidos. Há na alma dos ímpios esses princípios infernais e reinantes que logo se acenderiam e se inflamariam pelo fogo do inferno, se não fosse pela restrição de Deus, a posto-natureza dos homens carnais, o fundamento para os tormentos do inferno. Existem esses princípios corruptos em poder reinante sobre eles e em plena possessão deles, que são somente do fogo do inferno. Estes princípios são ativos e poderosos, excedendo em violência em sua natureza. E se não fosse a mão contentora de Deus, tais princípios logo se manifestariam, arderiam segundo as mesmas corrupções, a mesma inimizade no coração das almas condenadas no inferno e produziria os mesmos tormentos como produzem neles. Na Escritura, a alma do ímpio é comparada ao mar bravo. Isaías 57, versículo 20. Atualmente, Deus contém a maldade deles pelo seu poder grandioso, como eles faz com as ondas furiosas do mar, dizendo: até aqui irás e não passarás. Mas se Deus retirasse esse poder contentor, tal mar levaria tudo o que estivesse pela frente. O pecado é uma ruína e miséria da alma, é destrutiva por natureza, e se Deus o deixasse sem restrição, nada mais seria necessário para tornar a alma totalmente miserável. A corrupção do coração do homem é imoderada e sem limites e sem fúria. Enquanto os ímpios morarem aqui, é como fogo represado pelas restrições de Deus, ao passo que, se fosse deixado solto, incendiaria o curso da natureza, como o coração é a força do pecado. Assim, se o pecado não fosse contido, transformaria imediatamente a alma num forno ardente ou numa fornalha de fogo e enxofre. Por um momento há segurança para os ímpios, pois não há meio visível de morte ao alcance. Não há segurança para o homem natural, que hoje tem saúde e não vê por qual meio deveria agora sair imediatamente do mundo. Através de qualquer acidente
não havendo perigo visível sob qualquer aspecto em suas circunstâncias, a múltipla e ininterrupta experiência do mundo em todos os séculos mostra que esta não é evidência de que o homem não está na beira da eternidade e que o próximo passo não será no outro mundo. A invisível e não premeditada forma das pessoas sair do mundo são inumeráveis e inconcebíveis. Os homens não convertidos andam sobre a cova do inferno, uma cobertura podre, havendo incontáveis lugares fracos nesta cobertura que não suportarão o peso, e tais lugares não são visíveis. As setas da morte voam invisíveis ao meio-dia. A visão mais aguçada não as pode discernir. Deus tem tantas maneiras inescrutáveis e diferentes de tirar os ímpios do mundo e de os enviar ao inferno, que não há nada que indique que Deus tenha necessidade de estar às custas de um milagre ou de sair do curso ordinário da sua providência para, a qualquer momento, destruir o ímpio. Todos os meios que há para os pecadores saírem do mundo estão nas mãos de Deus, estão de tal maneira universal e absolutamente sujeitos ao seu poder e determinação que não depende nem da mera vontade de Deus. Se os pecadores vão a qualquer momento para o inferno, mas Deus que se nunca fosse usado ou estivesse relacionado com o caso. A prudência e cuidado dos homens natural em preservar a própria vida ou cuidar dos outros para os preservar não lhe garante um momento sequer. Para isso, a providência divina e a experiência universal também dão testemunho. Há a evidência clara que a própria sabedoria dos homens não é garantia de livramento da morte. Se fosse, veríamos a diferença entre os sábios e prudentes do mundo e os outros com respeito à propensão à morte prematura e inesperada. Mas como é de fato, e como morre o sábio, assim morre o tolo. Eclesiastes 2:16. Os esforços e maquinações que todos os ímpios usam para escapar do inferno, enquanto continuam rejeitando a Cristo e assim permanecem ímpios, nem por um momento os livra do inferno. Quase todo homem natural que ouve falar do inferno exalta-se de que escapará dele. Ele depende de si para a segurança própria. Ele se gloria no que faz ou no que pretende fazer. Toda pessoa projeta meios na mente sobre como evitar a condenação ao inferno. Se gaba de ter maquinado bem para si e que suas manobras não falharão. Eles ouvem, de fato, que há poucos que se salvam e que a maioria dos homens que morreram antes foi para o inferno, mas cada um imagina que dispõe de melhores meios para a própria fuga do que os outros. Ele não pretende ir àquele lugar de tormento. Ele fala para ele mesmo que pretende ser eficiente em seus cuidados em engendrar meios para não fracassar. Mas os tolos filhos dos homens se iludem miseravelmente em seus esquemas e na confiança da própria força e sabedoria. Andam confiando em nada mais que a sombra. Muitos daqueles que antes viviam por meio da graça e que hoje estão mortos foram indubitavelmente para o inferno. Não porque eles não eram tão sábios quanto os que agora vivem, não porque eles não projetaram meios para garantir a própria fuga. Se pudéssemos falar com eles, lhe perguntar, um por um, se eles algum dia esperavam, quando vivos, que ouviam falar do inferno, se objetos dessa miséria, nós, sem dúvida, ouviríamos uma resposta mais ou menos assim: não,
Nunca quis vir para cá. Tinha engendrado muitas outras maneiras em minha mente de me livrar disso. Pensei que tinha planejado bem. Pensei que meu esquema fosse bom. Pretendi ser eficiente em meu cuidado, mas me sobreveio inesperadamente. Não olhei para esta situação naquela época e dessa maneira. Veio como um ladrão. A morte me burlou. A ira de Deus foi muito rápida para mim. Maldita tolice a minha. Eu me gabava e me iludia com sonhos vãos de que faria no outro mundo. Enquanto eu falava paz e segurança, me sobreveio súbita destruição. Deus se sujeitou a si mesmo, sem obrigação, sob qualquer promessa, manter o homem natural fora do inferno. Por um momento, Deus seguramente não fez promessa de vida eterna, ou de libertação, ou de preservação da morte eterna, mas o que está contido no concerto da graça, as promessas que foram dadas em Cristo, em cujas promessas são baseadas em si. Amém. Mas certamente eles não têm interesse nas promessas do concerto da graça, pois não são filhos do concerto, não crê em nenhuma das promessas e não se interessam pelo mediador do concerto. De forma que, por mais que alguns imaginem e projetem acerca das promessas feitas aos homens naturais que buscam interpretação, seriamente está claro e manifesto que todo o esforço que o homem natural faz em religião, e por mais que toda a oração que se faça até que se creia em Cristo, não está de forma alguma sobre a obrigação de Deus guardá-lo da destruição eterna. De maneira que é assim que os homens naturais são segurados na mão de Deus acima da cova do inferno, eles mereceram o inferno incandescente e já estão sentenciados. Deus é horrivelmente provocado. Sua ira contra eles é tão grande quanto os que de fato sofrem a execução da velocidade da sua ira de inferno. Eles não fizeram nada para pelo menos aplacar ou enfraquecer essa ira, nem está Deus no mínimo sujeito por promessa guardá-los um momento sequer. O diabo espera por eles, o inferno escancara a boca para eles, as chamas se juntam e flamejam sobre eles e de bom grado os agarram e os engolfam. O fogo contido nos seus corações se debatem para encandecer. Eles não têm interesse em um mediador, não há meios ao alcance que lhe possa servir de segurança. Em suma, eles não têm refúgio, nada a que se agarrar. Tudo que os preserva a cada momento é a mera vontade arbitrária e a misericórdia não obrigatória e não ligada ao conserto de um Deus irado. Glória a Deus. Graças a Deus por esse sermão. Deus abençoe a todos do canal. Continue conosco, se inscrevendo no canal. Continue ouvindo as mensagens bíblicas. Deixe o seu like e compartilhe esses vídeos para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos. Toda semana estamos trazendo vídeos novos para os queridos irmãos